Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: veja as imagens do grave acidente onde vitimou uma mulher de 55 anos aqui em Bento Gonçalves, na BR-470. Saiba a atual situação do Lago da Fazolo. Inédito, hein? Internacional entra em campo amanhã com uma dificílima tarefa: ganhar do líder do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio chega com mais 3 reforços. E Matias Villaçante está fora dessa temporada por lesão. Gincana jurídica no STF. A água já está batendo no pescoço dos ministros. Vinícola Aurora ganha pela 10ª vez consecutiva o Prêmio de Exportação Rio Grande do Sul. Uma mulher de 43 anos foi presa por estupro de vulnerável. Estas e outras informações estarão hoje na edição do Jornal Últimas Notícias, que tem a apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias por aqui. Na nossa conversa política, vamos extrapolar um pouco, vamos voltar a conversa para essa gincana jurídica que está acontecendo no STF. Pois é dessa maneira que está se propondo a situação. Ontem abordamos alguns fatos que incidiram a membros do Supremo que foram imputados com o ministro Alexandre de Moraes, né? A essa nova lei não, uma lei que é aplicada nos Estados Unidos. Pois o que aconteceu? Flávio Dino, ministro da mesma casa que Alexandre de Moraes e tem as mesmas afinidades políticas e ideológicas de Moraes, ele está se blindando. Eles querem usar a primícia para se resguardarem em relação àquela lei, a lei Magnitsky, que é difícil de falar, né? Mas tem que ser falada. Mas a situação é um pouco mais complicada do que eles estão acostumados a lidar aqui no Brasil. Pois para os magistrados, quando surgem alguns obstáculos pela frente aqui no Brasil, eles logo dão um jeito de atravessá-lo, mesmo se para isso eles tiverem que passar por cima da Constituição. É uma frase forte, né? Mas é bem isso que está acontecendo. Essa frase é uma frase verdadeira. Agora, com essa lei imposta a Alexandre de Moraes, essa lei poderá se estender aos seus colegas de colegiado. Alguns ministros querem se precaver por essas situações que possam acontecer no seu futuro. Sabe que os mais velhos diziam assim, ó: quem tem culpa no cartório tem medo. Lembra dessa frase? E nessa mesma pegada, Flávio Dino determinou em que ordens judiciais executivas de governos estrangeiros, como a dos Estados Unidos, não tenham efeito aqui no Brasil. Eu nem sei por que ele decretou isso, porque isso é verdade. Ordens estrangeiras não têm autoridade aqui no Brasil, mas têm autoridade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na realidade, o que Flávio Dino quis dizer é que essas leis só poderão ser validadas se for pela justiça brasileira. Olha que conveniente, hein? Resumindo, Flávio Dino só liberará a lei para ser aplicada no Brasil se ele liberar. Bom, essa situação aí foi tomada lá atrás,
essa situação que o Flávio Dino está usando foi usada lá atrás pela tragédia de Mariana, lá quando estourou a barragem. E na época era para prosseguir com uma ação contra mineradoras lá do Reino Unido. Daí sim ela valia a pena, né? E agora o ministro Flávio Dino achou que essa decisão fosse dar uma aliviada na vida dele e de seus colegas de bancada, né? As sanções impostas a Moraes pela lei Magnitsky não terão efeito no Brasil, elas só terão efeito lá nos States. Mas a situação é mais complicada do que parece, deixa eu explicar para vocês. Muitos dos bancos brasileiros fazem negócio nos Estados Unidos. Eu acho que é o maior mercado do mundo para bancos. E eles terão que impor as sanções a Alexandre de Moraes e seus afiliados. Um castigo, né? Para eles vindo lá dos Estados Unidos. Tipo o Bradesco, vamos supor. O Bradesco faz negócios milionários na terra do Tio Sam. E se abrir uma exceção para trabalhar com o dinheiro de Alexandre de Moraes sem impor essas sanções, terá que pagar uma multa milionária e deixar de fazer negócio nos Estados Unidos. Será que eles vão querer pagar para ver? Então a instituição, sim, se ele tem algum dinheirinho nesses bancos, né? Eles vão ser bloqueados ou já foram bloqueados. Eu não sei bem como está o pé dessa situação. Mas se não foram, já vão ser bloqueados, sim, senhor. Bom, é certo que agora a chapa vai esquentar para essa moçada de toga. Pois estava demais, né? A autoridade deles estava demais. Estava passando pela autoridade do pessoal que faz lei, do Senado, dos deputados federais, é eles que fazem as leis. E o pessoal de toga estava sendo um pouquinho a mais, sendo que essa galera não ganhou um voto sequer. Quem ganha voto, quem representa o povo são deputados e senadores, tá? Esse foi o bloco Entendendo a Política, hoje um pouquinho mais pesado do que o normal. Mas é isso, né? Se a gente não entender de política, o nosso dinheiro vai voar com as asas como de Red Bull, né? Vai voar. Então é bom que você, que eu, que a gente conheça a política bem intensamente para que ninguém mais roube nós. Você vê que todo ano que tem eleição são as mesmas promessas, eu sempre falo aqui as mesmas, mesmíssimas, mesmóssimas. O que o presidente vai falar para você? Vou diminuir a fila do SUS, vou botar mais médicos, vou arrumar mais casas, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação. É sempre assim, não é? E como é que está? Sempre piorando. Quando um prefeito vem, sempre as mesmas coisas. Quando um vereador vem, sempre as mesmas coisas. Então, você tem que se precaver. Chega de promessas de políticos. Você tem que entender o que o seu político faz. Aquele cara que você vai votar nele, entra na internet e dá um Google. Olha, é João da Silva, papapá. O que fez João da Silva? João da Silva roubou. Pegou, gastou, voou. Ah, então esse eu não posso votar. João dos Santos. João dos Santos foi legal. Fez um projeto para os pobres. Fez tal coisa. Então eu vou no dos Santos. Entendeu? Tá? Vou sempre, pessoal, sempre eu vou alertar vocês contra essas má influências, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar aquela respiradinha para nós falarmos de esportes. Pessoal, esportes. E como eu mencionei ontem, o Grêmio está no mercado de transferências, atrás de reforços. E precisa, né?
3 deles já estão com um pezinho na arena em Porto Alegre. O primeiro deles é Arthur. Arthur, que quando era menino aqui em Porto Alegre, foi fazer a sua vida lá na Europa. Saiu do Grêmio e foi direto para o Barcelona. Arthur chega na quinta, né? Hoje é terça, quarta, quinta, daqui 2 dias. Ele chega a Porto Alegre, na casa do Grêmio, e vai ver o que vai acontecer. Esse aí é um baita reforço, né? Vem com experiência europeia. Outra contratação é o defensor Eric Noriega, que jogava no Alianza Lima, que faz parte daquela equipe que eliminou o Tricolor, né? Na Sul-Americana, se eu não me engano. É um setor do campo aí que precisa bastante atenção. Reforços urgentes aí, não pode mais tomar gol o Tricolor. E para fechar o pacote de transferências, vem chegando o Marcos Rocha, de 36 anos. Esse cara jogava no Palmeiras. Ele, na realidade, já está na capital gaúcha. Tem que fazer alguns exames, é certo. E se sair conforme esperado, ele acerta com a equipe gaúcha até dezembro de 26. Estará à disposição de Mano Menezes para a partida contra o Ceará no final de semana. Que legal, você quer ver seu Rocha em ação? Final de semana talvez Mano já o relacione. Em relação, falando assim, em relação à lesão de Villaçante, Matias Villaçante, é coisa grave, pessoal. É uma lesão de ruptura de ligamento no joelho esquerdo. E a tendência muito grande é que ele não jogue mais pelo Tricolor nessa temporada. Que triste, né? Ficamos aqui na torcida para a melhora do atleta, pois são ossos do ofício. Mas quando a pessoa não pode cumprir a sua profissão por causa de saúde, eu fico muito triste. A vida fica complicada. E vamos falar do Internacional, que está na semana decisiva. Amanhã tem a partida pela Libertadores, pela Liberta, a partida que vale a vida na competição, a partida mais importante do ano até agora. Pois se passar, vai para as quartas de final do campeonato mais almejado da América. Será um presentaço para a torcida. Esta partida será transmitida pela RBS TV, o canal aberto. Bom, também se espera estádio cheio. Sempre que o estádio estava cheio, menos nesses últimos jogos aí, sempre valeu a pena. O Inter tem que ganhar de 1 gol de diferença para ir para os pênaltis e de 2 gols de diferença para eliminar o Urubu no tempo normal de jogo. Mas a notícia boa que eu tenho para contar para vocês é que isso acontece corriqueiramente com o Internacional, principalmente no Beira-Rio. Nessa competição, já aconteceu 2 viradas. Uma dessas viradas foi contra a LDU em 2006, quando o Internacional conquistou o título mundial, Perdeu para o LDU, depois ganhou de 2 gols do LDU, ou foi para os pênaltis, mas ganhou a final 2006, ganhou o Campeonato Mundial. E em 2007 deu o bi da Libertadores contra o Banfield da Argentina, 3-1 lá. E aqui o Internacional meteu 3-0 e paparam o título. Histórias aí de viradas épicas no Beira-Rio, sempre acontecendo, Sempre aconteceram. E esperamos que amanhã também aconteça. Bom, tem um oferecimento de Natal Fitness, o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike.
Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que tem apoiado a gente nesse bloco esportivo. Precisou de algum acessório esportivo? A Natal Fitness é o lugar certo. Voltando às nossas pautas, né? A Vinícola Aurora, aqui de Bento Gonçalves, foi homenageada pelo 10º ano consecutivo com o Prêmio Exportação Rio Grande do Sul. Promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil. A cerimônia ocorreu em Porto Alegre City, dentro da 53ª edição do evento. A empresa recebeu o troféu Destaque Setorial Agro, que reconhece a organização com atuação exemplar no mercado internacional. Também foi agraciada com a distinção Diamante, a mais alta honraria da premiação, concedida às companhias que conquistaram o feito por 10 anos consecutivos. Olha, parabéns para a Aurora! Em 2004, a Aurora exportou, sabe quanto? 1.200.000 litros de vinhos, espumantes e suco de uva para 17 países, gente. Daqui de Bento para 17 países, com destaque para China, Paraguai e Gana. O suco de uva integral manteve-se como o produto mais comercializado, representado aí em 63% do volume de exportação. Bom, apesar de uma leve retração, né, em 2023, que foi provocada por aquela quebra de safra que produziu, que reduziu a oferta da matéria-prima da uva para o suco, né? A expectativa é de retorno nesse ano, voltando aos patamares recordes dos anos anteriores, porque esse ano não teve nenhum desastre. Bom, deixa eu abrir aspas. Esse prêmio é fruto do trabalho de 1.100 famílias cooperativadas, de nossos mais de 500 colaboradores, levando produtos de qualidade para o mundo todo, afirmou o presidente da cooperativa Vinícola Aurora, o Renê Tonello. O prêmio Exportação Rio Grande do Sul é considerado o mais importante prêmio de distinção do setor no Rio Grande do Sul e reconhece empresas com resultados expressivos no comércio internacional, estimulando a competitividade, vamos falar certo, e a inovação. Gostou? Parabéns, então, à Vinícola Aurora, aqui de Bento Gonçalves. Vamos a um pequeno comercial, mas rapidinho. Rapidinho eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias e Natal Fitness também. Esses são os patrocinadores do jornal de hoje. Em relação à segurança pública, aqui na capital do vinho, 3 pessoas foram presas na tarde de ontem aqui, na Serra Gaúcha. Da capital do vinho, Serra Gaúcha, né? Em cumprimento a mandatos de prisão preventiva. As ações ocorreram em Bento Gonçalves e Pinto Bandeira. Com o apoio da Brigada Militar aqui de Bento Gonçalves, um homem de 41 anos foi detido por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ainda no município, uma mulher de 43 anos foi presa por estupro de vulnerável por omissão. Entendeu? Uma mulher de 43 anos foi presa por estupro de vulnerável por omissão. Que coisa, né?
As prisões ocorreram na região central da cidade, aqui no centro de Bento Gonçalves e em Pinto Bandeira. Um homem de 37 anos foi preso pelos crimes de descumprimento e estupro a partir da decisão judicial após representação na Polícia Civil. Os detidos foram levados para a Delegacia de Polícia aqui de Bento Gonçalves, onde ficaram à disposição da Justiça. Bom, agora temos um caso bem feio para retratar para vocês. Foi identificado como Rosmeris Bernen Deon, 55 anos, a mulher que morreu em um grave acidente de trânsito registrado hoje no final da manhã no quilômetro 214 da BR-470, bem próximo aí a Pessale Peças, no bairro Maria Gorete, na 470 ali, né? Eu tenho até as imagens, enquanto eu vou falar aqui eu vou mostrar para vocês, mas preste atenção porque olha o que aconteceu. O caminhão vinha em direção ao posto do Hélio ali, ó. E a mulher perdeu o controle do carro, do Citroën C3. Ela dirigia em sentido aí ao posto do Hélio, né? Em direção a Pipa Pórtico. E ao chegar nesse trecho por motivos desconhecidos, ela perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão DCR, emplacado em Casca. O caminhão seguia em direção ao posto do Hélio, como acabei de falar, sentido Bento-Veranópolis. Após a colisão, os veículos envolvidos no trágico desfecho foram parar às margens da rodovia. A mulher ficou presa às ferragens com lesões graves, onde veio a falecer antes da chegada do socorro. O motorista do caminhão não sofreu nada. Que coisa, né? Nossas condolências aí à família da mulher. Bom, pessoal, vamos ter mais um papo sério aí em relação a esse entrave jurídico do Lago da Fazolo, no bairro Progresso, que outrora a Prefeitura e a Corsan fizeram parceria para a revitalização do espaço, que desde o dia 7 desse mês, hoje é dia 19, desde o dia 7 desse mês, recebeu uma liminar para a Prefeitura desapropriar o local, onde ele seria de propriedade particular da Guifasa. Então hoje a situação é a seguinte: a Prefeitura tinha comprado parte desse lago, a parte dos fundos onde estava localizada a Rodosuper, lembra? Que fazia divisa com o lago, e até então a Guifasa só tinha parte desse lago. E de acordo com fontes seguras, a situação é a seguinte: a Prefeitura, antes de iniciar a obra, depositou em juízo uma grana para comprar o local. Mas depositou em juízo, não deu para a Guifasa, que queria comprar aí a área que circunda o lago. E sabemos que a empresa não paga IPTU há muito tempo. Deve uma grana aí para a Prefeitura. Então, por liminar, o lago pertenceria ao município. E foi aí que a empresa entrou na justiça e reverteu essa situação. Mas aí vem o pulo do gato. O pulo do gato. Até essa sexta, hoje é terça-feira, até sexta-feira a Prefeitura vai encaminhar todos os papéis referentes ao caso e, de acordo com um jurista que eu conversei com ele, o lago voltaria a ser do município. A área ao redor do lago é um entrave complicadíssimo, né? Bom, então esperamos e quando tivermos mais informações sobre a situação, sobre esse desenrolado, iremos passar para vocês. Pessoal, um grande abraço. Nos encontraremos no Jornal Últimas Notícias de amanhã. Até lá, valeu, tchau!